O Neo Geo AES é um console de mesa que tem a capacidade de rodar os jogos da sua versão fliperama, o Neo Geo MVS, isso sem perda de qualidade e sem retrabalho por parte dos desenvolvedores. Franquias de imenso sucesso dos anos 90 e 2000 estavam no arcade, e era um sonho para os frequentadores de flipper ter um The King of Fighters ou Metal Slug rodando em casa com a mesma qualidade, e foi essa experiência que o Neo Geo AES trouxe para a casa das pessoas. Mas usar o mesmo hardware de arcade num console de casa tinha suas consequências, principalmente naquela época. Nesse vídeo vamos entender como o hardware de fliperama foi parar num console de mesa, os problemas envolvidos e as tentativas falhas de resolvê-los. Fica comigo. Antes de mais nada, devo te informar que essa é a parte 2 do vídeo que abordamos o hardware do Neo Geo. Recomendo altamente que você veja a primeira parte para melhor compreensão do tema. Deixo aí no card para vocês. Ao lançar o fliperama Neo Geo MVS, a japonesa SNK pegou sua placa e fez modificações pontuais para transformá-la num console de mesa convencional que funciona na TV de casa. O resultado foi colocado em uma case amigável e o novo produto foi chamado de Neo Geo AES. Importante levarmos em conta que esse console foi destinado para aluguel em ambientes comerciais, bares, restaurantes, hotéis, dentre outros. A SNK sabia que o custo desse console e dos seus cartuchos não era nada atraente para o consumidor final, mas com o sucesso do sistema Neo Geo no Japão, a empresa decidiu liberar as vendas do console Neo Geo AES para o público de forma geral ainda em 1990. Inicialmente esse console foi comercializado num bundle mais completo, chamado de Gold System. Ele incluía não um, mas 2 controles do tipo arcade para garantir uma experiência ainda mais similar aos fliperamas. No mesmo pacote também estavam incluídos o jogo Magician Lord e um memory card. Outro bundle oferecido era chamado de Silver System e era mais pelado. Só estavam inclusos o console e um controle a fim de cortar custos. Já aproveita que não tem custos e deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Me ajude a bater a marca de 50 mil inscritos, galera. O bundle mais completo do Neo Geo tinha um custo aproximado de $650 na época, pois hoje daria mais ou menos $1.300. Era um console considerado premium, pois custava 3 vezes mais que o Mega Drive e Super Nintendo. Portanto, é injusto falarmos de concorrência, tanto pelo poder de fogo quanto pelo preço do Neo Geo, que estava muito à frente dos consoles de 16 bits. Se você acha que adquirir o Neo Geo AES não era um problema, saiba que manter era ainda pior. Você teria também que empregar de $200 até $300 em um cartucho. Acontece que jogos do nível do Neo Geo, com vários sprites grandes e detalhados, animações suaves, além de músicas variadas, requerem um cartucho de grande capacidade, o que não era nada barato de se produzir na época. Por isso digo que Neo Geo é um videogame que muitos jogaram, mas poucos tiveram. Enquanto o fliperama estava acessível a todos, o console de mesa era para quem tinha grana, a não ser que você vendesse o Corcel 2 do seu pai. Um fato curioso é que o cartucho caseiro, o AES, era comercializado por um preço menor se comparado ao cartucho de fliperama MVS, justamente para tentar amenizar os custos do consumidor. Sabendo que seria passada para trás, a SNK teve a ideia de fazer cartuchos com formatos diferentes, ou seja, por mais que o conteúdo seja basicamente o mesmo, o formato distinto impede que os cartuchos do console sejam usados no arcade ou vice-versa. Outros detalhes do Neo Geo, assim como de outros consoles que marcaram época, também estão disponíveis em formato de livro. Vou deixar no comentário fixado para vocês. Comprando com o link aqui do canal, você está me ajudando. O Neo Geo, assim como todo eletrônico, passou por várias revisões de placa ao longo dos anos. Então quero mostrar para vocês a placa-mãe e os principais componentes do Neo Geo AES na versão Neo AES 3-4. Apesar das mudanças que ocorreram, os principais componentes estão lá. De cara, o que nos chama atenção é o imenso slot para o cartucho no centro da placa. Se você não sabe, os cartuchos do Neo Geo possuem 2 PCBs, portanto o slot tem que dar suporte ao encaixe de 2 placas simultaneamente. Um pouco mais abaixo temos a CPU Motorola 68000 e a CPU Zilog Z80. Sim, esse é o mesmo conjunto de CPU do Mega Drive. E se você quer saber mais detalhes do hardware do Neo Geo, precisa ver a primeira parte desse vídeo, onde explico quantos MHz rodava cada um dos chips, a quantidade de memória RAM, dentre vários outros detalhes. Falando em memória, aqui estão os chips de RAM usada pela CPU principal e também pelo Zilog Z80. Esse chip grandão aí do lado direito é o chip ROM, que armazena a BIOS do console. Afinal, todo mundo já se esbarrou com ela por aí, nem que seja no formato zip. O principal chip de áudio do Neo Geo é o Yamaha YM2610, que está logo abaixo da sua CPU. No canto inferior direito temos essa peça de plástico gigante que é o slot para o memory card.
O subsistema responsável pelos lindos gráficos desse console é complexo e, devido à tecnologia da época, foi dividido em diversos chips que deixo destacado. Para a memória de vídeo VRAM, temos chips em destaque, além dos chips auxiliares de vídeo. Bacana demais, não é mesmo? É fascinante como esse conjunto de chips entregou tanta diversão e marcou nossa infância e adolescência. Agora vamos conhecer uma alternativa de baixo custo, o Neo Geo CD. Anos depois, como forma de reduzir o custo de aquisição de jogos e seguindo a nova tendência de usar CD-ROM como mídia, a SNK colocou o Neo Geo CD à venda em setembro de 1994. Com isso, ela conseguiu reduzir os custos de $300 para até $50 nos jogos. Nesse modelo, o console não teve corte no seu hardware, seus títulos ainda funcionam como no fliperama, sem qualquer perda. Mas tem um porém, o CD-ROM trabalha de forma diferente de um cartucho, e o drive do Neo Geo CD não era lá dos mais rápidos. Você precisa carregar os dados do CD para a memória RAM do console antes de usá-los, e o processo de load no Neo Geo CD era penoso. O drive de CD do console funciona na velocidade de 1x, ou seja, a transferência máxima teórica é de 150 KB de dados por segundo, o que é ridículo perto dos cartuchos que estavam na casa dos megabytes por segundo. O resultado era loadings de até 1 minuto entre lutas, entre fases e assim por diante, e até hoje o Neo Geo CD é lembrado por essa lentidão nos loadings. Devido ao uso de CD-ROM, a memória RAM dessa versão foi aumentada de forma geral para comportar os dados de load, ou seja, o cache. Mesmo com o custo do próprio drive de CD-ROM e da memória RAM adicional, a SNK conseguiu melhorar o preço final do conjunto, pois ela também trocou aqueles controles maravilhosos do tipo arcade por controles convencionais, o que não deixa de ser ruim. Oh meu Deus do céu, meu Deus! Calma, rapaz. Sai daqui. No final das contas, o console foi vendido por $399, um preço ainda caro, vamos combinar. Ainda mais que um console muito poderoso, com capacidade de lidar com gráficos 3D, iria chegar em dezembro de 94 por $100 a menos. O Neo Geo CD tem basicamente duas versões, uma que foi distribuída globalmente, onde você coloca um CD por cima, e uma japonesa que tem uma gaveta para você colocar o disco. 2 anos depois, em 96, a SNK lançou no Japão a versão CDZ, ou CDZ, que conseguiu otimizar a velocidade de loading ao usar um tamanho maior de RAM para abrigar os dados lidos. Mas essa versão sofreu com problemas de superaquecimento e no ano seguinte a produção foi encerrada. Como já vimos, o Neo Geo AES nunca foi barato e com o tempo foi ganhando mais e mais valor, tipo um Opala. E os fãs foram bolando formas de reutilizar aquele Neo Geo empoeirado de dentro do arcade, construindo assim um Neo Geo AES caseiro bem mais barato. Assim como a SNK pegou o hardware do arcade e adaptou numa case, alguém também teve essa brilhante ideia e adicionou conectores para controles, vídeo, além de circuitos para áudio, para que fosse possível usar o Neo Geo MVS em TVs comuns. Essa adaptação caseira é chamada de Neo Geo MVS Consolized, e te recomendo até comprar um desses se você quer ter a experiência de jogar Neo Geo no sofá de casa com o menor custo de aquisição, além de ser, logicamente, compatível com os cartuchos de MVS, que são mais baratos. E para quem tem um Neo Geo AES original, também há uma forma de diminuir os custos de aquisição de jogos. Acontece que com o tempo, a produção dos cartuchos foi interrompida e o que ficou no mercado é um número bem maior de cartuchos para o fliperama MVS em relação aos cartuchos para o console de mesa AES. Essa diferença na quantidade fez os cartuchos de AES subirem de preço, chegando a custar 3 vezes mais que um cartucho de MVS de fliperama. Então, com um pouco de conhecimento de eletrônica, os fãs descobriram como adaptar os cartuchos de um formato para o outro. Hoje, inclusive, temos adaptadores prontinhos que fazem isso de uma forma bem simples, sem precisar quebrar ou soldar nada no cartucho. Sinônimo de jogos de luta, o Neo Geo também trouxe outras franquias e mudou a nossa forma de experimentar os jogos, inclusive influenciando a indústria de jogos como um todo. Mas ele não estava preparado para a 5ª geração de console que se iniciava. Com o lançamento do PlayStation da Sony e do Sega Saturn em 1994, o Neo Geo foi perdendo cada vez mais espaço, ao menos nos consoles de mesa. Seus concorrentes, baratos e de 32 bits, eram capazes de renderizar gráficos 3D e áudio de alta qualidade, além de contarem com um drive de CD-ROM de maior velocidade. Com a baixa demanda, a SNK parou de produzir as versões caseiras do Neo Geo em 1997. Entre arcades e consoles, foram 980 mil unidades vendidas até aquele ano. Ainda assim, a empresa continuou desenvolvendo jogos sensacionais para o sistema. The King of Fighters 2002 que o diga.
Deixa aí nos comentários o jogo que você mais jogou desse fliperama. O novo Neo Geo também havia sido anunciado naquela época, o Hyper Neo Geo 64, mas agora com capacidade de lidar com polígonos. E daí pra frente foi só pra trás, com problemas financeiros, vendas de direito da marca, troca de nome, etc. A SNK tomou novos rumos e até tivemos alguns relançamentos do Neo Geo à venda, mas esse é assunto pra outra hora. O último jogo oficial lançado para esse icônico videogame foi o Samurai Showdown 5 Special, em 2004, 14 anos depois do lançamento desse console arcade. Em 2007, a SNK parou de dar assistência para os consoles, cartuchos e acessórios caseiros. Então esse foi mais um vídeo do canal 8 Bits de Nostalgia, desvendando as versões caseiras do Neo Geo. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever. Grande abraço, valeu!